Olá, alunos! Olá, professores! Muito bom estar aqui com vocês. Estamos com mais um programa Espia essa Conversa e hoje o nosso tema é sobre fake news. Quem nunca ouviu falar, né? Quem nunca compartilhou, às vezes realmente sem intenção. Só que antes da gente começar a conversar sobre esse tema, a gente precisa fazer alguns acordos e eu conto com a participação de vocês. A gente está ao vivo, não é? Via YouTube, do nosso aplicativo Aula em Casa, estamos também na TV, tá? Mas todo mundo tem que participar. E vamos prestar bem atenção nos nossos acordos. Qual é o primeiro deles? Coloca aí na tela para a gente dar uma olhadinha, olha só. O nosso primeiro acordo é evitar conversas paralelas, tá? Vamos focar no nosso tema, olhar direitinho as temáticas, o que a gente está abordando, as perguntas, não vamos fugir, né? Evitar essas conversas que acabam atrapalhando e tirando a atenção dos demais colegas que estão participando através do nosso chat. Respeitar também todos os colegas, tá bom? Então vamos evitar comentários que venham aí a ofender o coleguinha, né, e tudo mais. Então vamos respeitar os colegas e tornar esse ambiente bem legal para a gente aprender, tá? Anotar as informações importantes. A gente vai falar de muita coisa aqui, mas será que é necessário copiar tudo? Então pegue aí o seu caderno, tá? Para não perder nenhuma informação. O que você achar que é mais importante, você anota ali, faz uma notinha para não esquecer e sempre que precisar rever o conteúdo, você vai ali para os tópicos mais importantes, tá bom? Vamos combinar assim. Participar das atividades. A gente trouxe aqui várias perguntas interativas, a gente tem uma enquete. Se você estiver assistindo pelo nosso aplicativo, atenção! Vai para o canal do Ensino Fundamental, tá bom? Do Ensino Fundamental de 6º ao 9º, porque a nossa enquete ela vai estar lá. Então, se você estiver no canal do Ensino Médio, eu sei que você é aluno do Ensino Médio, mas corre lá para o nosso canal do Ensino Fundamental, a transmissão é a mesma, tá bom? Mas só vai poder participar respondendo ali na nossa tela quem estiver nesse canal. Quem estiver nos nossos canais no YouTube, pode fazer as anotações no próprio chat, tá bom? E quem estiver em casa assistindo pela TV, né, pode fazer as anotações aí em seu caderno sem problema nenhum, tá bom? Anotem as respostas, elas acabam trazendo pra gente conteúdos importantes e relevantes pra gente fixar, tá bom? E a gente tem também, né, se no caso você tiver perguntas ou dúvida, use esse momento para a gente conversar, tá bom? Para fazer essa troca de informações. E outra coisa que aí vocês fiquem à vontade para fazer depois que essa aula terminar, que é pesquisar mais. Gostou do tema? Ficou com alguma dúvida? Viu que tem coisa interessante para você investigar mais porque não deu tempo? Vocês vão ver que vai passar bem rapidinho. Aí fica o convite para você pesquisar muito mais e aprender sobre a temática de fake news, tá bom? E falando em fake news, responde para mim agora. Olha só, por isso que não dá tempo da gente ficar com conversas paralelas, tá bom? Eu já quero saber de você o que você acha que é uma fake news. O que é uma fake news? É a nossa pergunta interativa. Copia no caderno, responde para mim, não tem certo ou errado, é aquilo que você realmente acha. O que é fake news? Já ouviu falar? Já compartilhou? É um termo completamente desconhecido para você? Você acha que é a mesma coisa que fofoca ou não? Tem algo muito mais profundo ali atrelado a esse termo de fake news. Será que ele surgiu há muito tempo atrás ou ele é algo recente? Como é que a gente tem contato com ele no nosso dia a dia? Vamos lá, quero ver a participação de vocês em nosso chat. Lembrando que eu estou acompanhando aqui. E eu gosto de ver bastante essa participação, tá bom? Hoje a nossa aula é sobre fake news, tá bom? Então participem e aí a gente vai falar dessa temática. E eu tô vendo aí, né, temos participação no nosso chat. A galera vai comentando, falando o que pensa. Tem gente que tá dizendo, olha só, mentiras, são notícias falsas, mentiras sobre as pessoas. Olha só,
Notícias falsas, a gente já pega ali um termo bem reduzido, né? A gente sabe que fake news, ele é um termo que está derivado ali, né? Ou de origem da língua estrangeira, língua inglesa, mas que a gente usa com muita naturalidade no português. Notícias falsas seria basicamente uma tradução literal, né? Do que seria esse termo. Gostei da participação. Mentira sobre pessoas, olha, tem tudo relacionado aí. A gente já tem duas palavrinhas ali que fazem sentido, né? Que é o termo mentiras. Muito bem. Informações falsas, olha só que legal. Juan Carlos aí participando. Fake news, olha só, são notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais. Olha só que legal, né? Redes sociais é um veículo de compartilhamento de muita informação, notícias, a vida pessoal, né, de pessoas, de personalidades, de pessoas, né, comuns, assim como a gente, mas que acabam aí divulgando um pouco da sua rotina e do seu dia a dia. News igual, olha só, falsas, né? A gente tem aí uma comparação, né, notícias falsas. Gostei de ver a participação de vocês. E olha só, fake news, gente, realmente gostei de ver, não é um termo desconhecido para vocês, está relacionado realmente a notícias falsas, né, informações falsas, e o termo, né, do fake news, ele é importante justamente para a gente reconhecer que nem tudo que a gente recebe, tanto nas redes sociais, como vocês acabaram de informar aqui, quanto nos grupos de mensagens, a gente pode compartilhar sem checar. Se vocês pararem para pensar bem, aí eu trago um ponto de reflexão, né? As fake news, hoje em dia a gente recebe uma quantidade de informação muito grande. A gente tem um termo, né, diretora, falando aqui um pouquinho a definição de fake news, que são notícias falsas, e essas notícias falsas, elas hoje são facilmente veiculadas através da internet, olha só. Então, o termo fake news é a divulgação de notícias falsas, podendo interferir, olha só, negativamente em vários setores da sociedade, como a política, saúde, segurança, entre outras áreas, qualquer área, né, a gente pode estar sendo ali atacada por fake news. E no caso das fake news relacionadas à política, a gente costuma ver bastante isso no dia a dia, mas às vezes nas campanhas eleitorais elas afloram com maior facilidade. Na saúde, um exemplo disso são as diversas fake news que acontecem em relação ao coronavírus, e por isso é importante a gente saber se informar direito, uma vez que, por se tratar de saúde, a gente pode estar se prejudicando ou prejudicando alguém que a gente gosta muito ao acreditar em receitas, né, entre outras dicas que estão relacionadas ali à prevenção, até mesmo à cura do coronavírus, né, da Covid-19. A segurança, né, uma vez que às vezes essas informações elas podem prejudicar as pessoas, trazendo ali danos até mesmo para a sua própria segurança. Então é muito delicado a gente falar de fake news, a gente sabe que não deve compartilhar, e hoje em dia é muito difícil porque a gente recebe muita informação, e eu aposto que no dia a dia você, nos seus grupos de mensagem, recebe informações, e às vezes, por ser uma informação que choca, a gente, olha, você viu isso? Será que é verdade? Não sei o que, e sai compartilhando. Então é sempre bom a gente tomar esse cuidado, uma vez que pode trazer, né, pode causar ali diversos danos, tá bom? E para falar um pouquinho, né, sobre esse termo fake news, a gente tem que entender que não é um termo da língua portuguesa, né? A gente tem aí um termo que vem de uma outra língua estrangeira dentro do nosso idioma, né, do português, que a gente está usando aí comumente no nosso dia a dia. E para falar um pouquinho sobre como esses termos, essas palavras estrangeiras acabam entrando no nosso idioma, eu convidei a professora Joyce Martins, que vai explicar um pouquinho para vocês como acontece esse processo de introdução de termos ou de palavras que não são originalmente do idioma que a gente fala, no caso, a língua portuguesa. Então, presta bem atenção que ela traz aí informações muito pertinentes que vão ajudar você a reconhecer, além da fake news, esse termo, outros termos que a gente usa no dia a dia. Vamos dar uma olhada.
Essa entrada de palavras estrangeiras a gente chama de estrangeirismo. E ela acontece por alguns fatores, alguns motivos que a gente pode citar. Por exemplo, tem a ver com um pouco de proximidade. Às vezes, uma língua está ali num território que é próximo a outro território que fala uma outra língua, e por um processo de intercâmbio ali, você acaba emprestando, né? No processo de evolução da língua, vai se emprestando um termo de um idioma para o outro e assim por diante. Também a gente tem que lembrar que a língua é dinâmica e ela precisa dar conta de representar as diferentes situações e contextos conforme a vida vai acontecendo, né? Então, quando acontece um novo contexto, como, por exemplo, a inserção de processos tecnológicos, a evolução da internet, a língua, às vezes, não tem um termo para designar aquilo. Então, ela acaba emprestando de uma outra língua que já tem esse termo. Por exemplo, site, hardware, software, mouse e assim por diante. São termos que não existiam no português antes dessa explosão tecnológica e da internet e que acabaram sendo emprestados do inglês, que já tinha esses termos, no caso do português brasileiro. É bom citar porque lá em Portugal o costume é traduzir esses termos, né? E a gente também pode citar a questão do, vamos dizer assim, do modismo, entre aspas. Sempre que há uma cultura que é hegemônica no mundo, seja por questão econômica, seja por questão cultural, vamos dizer assim, os termos dessa língua acabam adentrando nas outras. No início do século XX, em relação aqui ao Brasil, a gente tinha o francês como essa língua da cultura. Então, várias palavras acabaram sendo emprestadas, como abajur, balé e assim por diante. Atualmente, quem ocupa esse lugar em relação ao nosso português aqui do Brasil é a língua inglesa, por conta dos Estados Unidos, né? Então, a gente acaba também, por mais esse processo, emprestando termos do inglês para o português, como delivery, né? Tão comum agora, né? Lockdown e assim por diante. Então, são processos, não existe um único que vai gerar o estrangeirismo. Do francês, né, a gente pode citar, né, aí, menu também, que é muito comum no contexto gastronômico, do inglês, já que a gente falou bastante, né, do hardware, software, a gente tem também o mouse, o site, por exemplo, no português de Portugal é sítio, né, que eles traduzem realmente cada um desses termos. Drive-thru, muito utilizado no nosso português e é um termo que vem de outra língua e assim por diante. Muito bem, então viram aí, né, com a professora Joyce. Obrigada, Joyce, pela sua participação. É sempre bom tê-la aqui no nosso Espia, né, esclarecendo e aí trazendo também outros exemplos, né, de como essas palavras estrangeiras acabam entrando no nosso dia a dia, na nossa fala, né, e explicando aí esses diversos processos que não existem somente em um. E o importante justamente frisar a questão da língua ser viva, né, e traz essa possibilidade de enriquecer ainda mais o nosso vocabulário. E muito interessante também quando você fala sobre a questão da língua inglesa hoje estar dominante de acordo com o período, né, com o contexto atual, mas que em diversos outros momentos, né, da passagem histórica aí a gente teve outros, né, como por exemplo a língua francesa dominando ali, né, e aí ficando bem rebuscado, e a gente traz até hoje, né, o abajur, o menu, né, entre outros termos, tá bom? Obrigada mesmo pela sua participação, acredito que os nossos alunos gostaram muito, e quem não sabia, agora já teve a oportunidade de conhecer alguns desses processos de introdução de palavras estrangeiras no nosso idioma, tá bom? E detalhe também que eu achei muito curioso na sua fala, foi a questão de que alguns outros, né, preferem fazer realmente a tradução, como no caso do português de Portugal, né, que eles trazem aí a palavra sítio e tudo mais. Então, realmente muita coisa interessante que eu fiquei sabendo agora e tô aí tendo a oportunidade de compartilhar junto com você, com os nossos estudantes, tá bom? Obrigada mesmo, professora. E olha só, sobre as fake news, é importante a gente também tentar classificar um pouco como elas são, né? Para a gente poder entender, às vezes, como age esse mecanismo de viralizar informações falsas através dos conteúdos, né? Das ferramentas e das plataformas digitais, tá bom? Então, olha só, quais são os tipos de fake news que a gente consegue, né, identificar ou até mesmo classificar no nosso dia a dia? Então, vamos lá. Os dois primeiros tipos, olha só, conteúdo fabricado, que é esse nosso primeiro aí.
Ele é 100% falso, criado realmente para enganar e prejudicar. Ele não faz relação nenhuma, porque às vezes acontece, né, de pegar alguma situação, algum contexto e tentar fazer, né, distorcer as informações, trazer algo chocante. Mas nesse caso aqui, quando você receber uma notícia que é completamente falsa, fabricada, né? Normalmente essas notícias elas trazem um conteúdo bem apelativo, né, para chamar a atenção, elas trazem isso como uma das principais características, né? Quem não gosta, quem não se atenta para uma informação que ela traz ali uma atenção, algo muito bombástico, né, muito surreal às vezes, e você realmente acaba tendo a curiosidade de ler, fica na dúvida, mas aí é que é interessante, não sai compartilhando. Checa primeiro, tá bom? O outro tipo, olha só, é um conteúdo impostor, ou seja, aquele conteúdo com informações falsas, principalmente, olha só, relacionadas às pessoas, empresas e até marcas reais, ou seja, as pessoas elas realmente existem, as empresas também, as marcas, né, as informações, elas têm ali o seu fundo de verdade, porém, é uma informação completamente falsa em relação àquela empresa, né? Quando, por exemplo, você coloca assim, aquela empresa tal está oferecendo uma promoção, quem curtir tanto vai ganhar tantos % de desconto, não sei o que, aí vira todo mundo, acessa a página, compartilha e fica na dúvida se é verdade ou não. Mas, se for verdade, eu vou estar tendo algum benefício, acaba arriscando, né? E muitas vezes pode até estar passando informações pessoais e existem realmente muitas pessoas mal intencionadas por trás disso, podendo ali pegar seus dados, se apossar de alguma informação diante ali, né, de um conteúdo que foi fabricado, tentando lhe convencer de algo que poderia ser ou não verdade. Por isso é importante a gente sempre checar. Olha só, próximos tipos, vamos dar uma olhadinha. A gente tem também conteúdo enganoso, continuando aí, né, na nossa tela, vamos dar uma olhadinha. Perdão, agora a gente vai para o conteúdo manipulado, olha só, são informações verdadeiras manipuladas para enganar o leitor, ou seja, às vezes a gente tem até uma informação que é verdadeira, mas ali eles acabam manipulando, agregando, colocando alguma outra situação que faz com que o leitor seja enganado, né? O leitor, quando a gente fala, é aquela pessoa que está ali lendo, procurando essas informações ou que de alguma maneira chega até ele. A gente tem também, né, o conteúdo enganoso, ou seja, ele é feito realmente para difamar alguém ou algum tema. Então, algumas pessoas acabam sendo prejudicadas porque acaba sendo veiculado uma informação falsa relacionada a ela, né? E ninguém está livre desse tipo de ação, de uma fake news, né? Tanto pessoas, celebridades, pessoas famosas, como pessoas comuns que acabam ganhando notoriedade justamente porque esse conteúdo falso e enganoso acaba dando ali destaque para aquilo, né? E aí a gente também traz um gancho em relação a notícias falsas relacionadas às pessoas, porque elas podem causar bullying, que é um dos temas que a gente vai trabalhar no nosso segundo momento, né? Então, a gente tem ali a possibilidade de que fake news, quando atrelada a pessoas, a algumas situações, principalmente relacionadas a pessoas que podem causar aí esse dano, né? A pessoa pode se sentir triste, né? Acuada, prejudicada e prejudicá-las principalmente emocionalmente, justamente porque pode causar ali um bullying, né? A gente sabe que existe o bullying na internet, bullying digital, então as fake news, elas também podem corroborar para que isso ocorra, tá bom? Continuando aí, a gente tem mais tipos de fake news, vamos dar uma olhada. Falsa conexão, olha só, o título ou chamada da notícia que não condiz com o conteúdo. Quem nunca, numa rede social, ao ver ali uns stories, né, vê, ai que legal, e tem aquele arrasta pra cima, ou então vê aquele postzinho assim, confira isso, normalmente sobre fofocas e tudo mais, e você é induzido a clicar. Quando você clica, você percebe que o conteúdo não tem nada a ver, é tão superficial, não chega a dar credibilidade para aquela chamada, aquele título, né, aquela provocação que foi feita para despertar a tua curiosidade. Então, existe muito disso, né, essas falsas conexões, onde pegam alguma situação que vai chamar a sua atenção, você, por curiosidade, compartilha ou clica, vai ler e quando vê,
Não tem nada a ver, às vezes dá até raiva, né? A gente se sente realmente enganado, mas acaba que as pessoas acabam compartilhando e muitas vezes isso acontece para atrair, né, seguidores, chamar atenção, mas quem realmente observa com uma certa criticidade diz, não, eu não quero saber disso, não gostei dessa página, ela me enganou e eu não quero mais saber dela. O contexto falso, né, que é esse outro tipo, olha só. A gente tem informação que é real, compartilhada em um contexto falso. E isso acontece muito porque você acaba se convencendo porque você viu o vídeo, tá ali, a moça estava passando mal, estava vomitando, então aconteceu aquela situação ali catastrófica, aquele acidente, mas eles acabam fazendo montagens, trazendo para um cenário mais atual, contextos que talvez aconteceram no passado, dizendo-se, né, se aproveitando de alguma situação e tirando ela do seu contexto original, da sua situação real e manipulando para um contexto falso. Então isso acontece muito e elas normalmente são muito convincentes, porque acaba que é difícil você fazer uma investigação mais profunda. Se você está vendo ali o vídeo, se alguma coisa realmente aconteceu, se aquilo é realmente falso ou não, tá bom? Então é realmente muito cuidadoso a gente analisar essas notícias falsas. Continuando aí, temos mais informações, vamos lá? Sátira ou paródia, às vezes a gente tem muito na internet, né, músicas, as paródias, né, sem normalmente, originalmente, não tem a intenção de prejudicar ou enganar, mas o leitor, né, por não ter essa criticidade, acaba também podendo ser induzido a perceber que essas informações podem trazer ali algum dano, né? Então, sátira, paródias, as músicas, elas são muito engraçadas, muito divertidas, mas a gente precisa analisar se realmente o contexto que está ali se aplica ou é somente uma questão mais de fazer algo engraçado, né? Algo que tem ali relação somente ao humor, tá bom? A trazer um entretenimento e não uma informação ali realmente verídica. Então vamos ficar atentos e o recado anota aí no seu caderno, que é a parte que você não pode esquecer. Veja aí na nossa cartela, olha lá. Fique atento, uma história parece duvidosa? Então desconfie e pesquise. As fake news costumam ser, olha só, sensacionalistas e apelam para a emoção do leitor. Então, gente, se você vê uma notícia que chama muita atenção, duvide sempre de tudo que você lê, né? Então, leia, verifica, e a parte de verificar é realmente consultar outros sites, outras informações relacionadas àquele tópico. E é tão interessante isso que as nossas redes sociais, como muitos de vocês falaram aí no início, elas acabam tendo as suas preferências. Então, quanto mais você lê sobre um determinado tema, ela vai colocando como preferência para aparecer no seu feed, né? Então, tomem cuidado, né? Tenham sempre essa criticidade, analisem as notícias conforme vocês recebem. Hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações e a gente acaba não conseguindo processar tudo. E às vezes aquilo que chama a nossa atenção é um conteúdo sensacionalista, apelativo, justamente por isso, para trazer a sua atenção. Você normalmente não se preocupa, eu também, qualquer pessoa dificilmente tem o hábito de sair ali checando, né? Primeiro, a gente tem dificuldade de ler tudo e encontrar tudo. Quando alguma notícia nos chama atenção, é muito mais prático a gente compartilhar do que a gente checar. Mas a gente precisa ter noção dessas atitudes que são importantes para verificar, não é, a veracidade dessas informações que a gente está lendo, tá bom? E agora, não disse que a gente tinha coisas interessantes para vocês? Eu vou jogar para você uma enquete, eu quero saber a sua opinião. Eu vou colocar ali uma chamada de uma notícia e vocês vão me dizer se elas são fato ou fake. Fato se for verdadeiro e fake se você não. Isso aí é falso, gente, isso não aconteceu, tá bom? Vamos jogar, só que temos que ter alguns acordos, né? Para participar, você tem que estar no canal do Ensino Fundamental, porque a gente vai jogar lá na telinha do seu aplicativo. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, comenta no chat. E quem estiver nos acompanhando pela TV, anota aí no seu caderno que a gente já traz o gabarito. Então, vamos lá? Primeira pergunta na tela.
Beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre, olha só, previne o contágio do coronavírus. Responde para mim, fato ou fake? Quem tiver no aplicativo vai ter 10 segundos para responder. Pergunta na tela e daqui a pouquinho a gente mostra a resposta. Conta para mim. Nesse meio tempo, tanta coisa, tanta informação a gente recebe nos grupos, a gente vê nas redes sociais, a gente vê também na televisão. Olha só, beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne o contágio do coronavírus? A gente já tem a resposta, diretora. Olha só, tem gente que está dizendo que é verdade, que é fato, e muita gente está dizendo que é fake. Resposta correta, gente, olha só, muita gente respondeu que é fake. A maioria aqui, né, diz que a resposta, né, que essa chamada aí é uma notícia falsa. Resposta correta, gente, é fake, tá bom? Não tem relação científica a afirmar que fazer esse procedimento vai estar ali causando alguma prevenção em relação ao coronavírus. A gente sabe que as medidas que hoje são aceitáveis do ponto de vista científico e de saúde é o distanciamento social, o uso de máscara, né? Aí a gente tem ali toda a prevenção também de ficar em casa, evitar aglomerações, né? Cuidar da sua saúde para não se contaminar com coronavírus e principalmente higienizar bem as mãos. Isso sim é fato. O restante ali é fake, não é verdade, carimba aí que é falso, tá bom? Vamos continuar aí, próxima pergunta na tela, essa daí, vamos lá. Traficante de órgãos são presos na China com 300 crianças congeladas. Eu particularmente ficaria chocada se chegasse no meu celular essa informação, ainda mais se tivesse um vídeo. E aí, aconteceu ou não? É fato ou fake? Traficantes de órgãos são presos na China com 300 crianças congeladas. Não perde o tempo, vai lá no aplicativo, participa da nossa enquete. Quem está em casa, responde aí no seu caderno. Quem está no YouTube também comenta no chat. Vamos lá. Eu curto fakes, tem até comentário aqui dizendo, mas cuidado, elas são engraçadas, elas são trágicas, mas a gente tem que saber avaliar os riscos antes que elas causem danos, tá bom? Então, elas não vão deixar de existir, existem realmente muito conteúdo sendo fabricado que é falso, né? Alguns até engraçados, mas a gente precisa ter a criticidade e o cuidado de não compartilhar. Temos a resposta, tá processando aí. Quem participou, olha só, a gente já tem a notícia, temos a resposta de quem está participando aí pelo nosso aplicativo. A maioria está dizendo que é fake, que essa notícia é fake. Não, essa é da outra enquete, né? Tá saindo? É a mesma? A maioria respondeu fake, então, né? Correto, tá, gente? Aconteceu sim esse episódio, existe vídeos, mas ela trata daquele tipo de fake news que traz contextos diferentes, né? Então, a primeira parte do vídeo são comerciantes que estão sendo ali, né? Tem uma situação de agressão nesse vídeo e em seguida tem uma segunda parte desse vídeo que veiculou muito nas redes sociais, que traz ali uma criança, né, que veio a falecer e o corpo sendo mantido ali, né, na temperatura por meio de um procedimento, né, colocar gelo e tudo mais. E aí juntou-se, né, essa informação foi fabricada, essa informação montando dois contextos diferentes, eles aconteceram em locais diferentes, né, essa situação com os comerciantes foi em um local e essa com a criança foi em outro, que devido às condições de não ter como conservar o corpo até o enterro, né, teve que se fazer esse processo, mas não tem nada a ver, é uma notícia fake, é falsa, tá bom? Cuidado ao compartilhar esse tipo de notícia. E é um exemplo daquele tipo de fake news onde a gente pega contextos diferentes e junta só e todo mundo sai ali sendo enganado. Temos mais perguntas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enquete na tela, qual é a próxima pergunta? Coloca para mim. Cachorro chamado Gatilho dispara contra a própria dona. Você acha que isso é verdade? Eu ficaria curiosa. Nossa, um cachorro, né?
que se chama gatilho, atirou contra a própria dona. Será que isso é verdade? É fato ou fake? Responde para mim, comenta no chat, comenta no aplicativo, anota no caderno. Não deixe de participar. E lembra que o nosso último acordo era pesquisar mais? Achou curioso? Quer mais detalhes? Pesquise mais, né? Vá para além da nossa transmissão aqui. Então, o que você acha? Essa daí eu achei até um tanto engraçada, né? De um cachorro chamado gatilho atirar na sua própria dona. A gente já tem a resposta, diretora. O que a galera acha? Será que isso é fato ou isso é fake? Não, não aconteceu. Criaram somente para chamar a atenção, porque é engraçado, né? Você ter ali um cachorro que se chama gatilho atirar na própria dona. Será que isso é possível? Aconteceu ou não aconteceu? Coloca a resposta na tela. A maioria acha que é fake, olha só que legal, gente. E uma minoria está dizendo que é falso, realmente, né, gente? Mas trago aqui para vocês o gabarito, é verdade. Olha só, né? Nem tudo é fake news, isso realmente aconteceu nos Estados Unidos, tá bom? Lá, eles têm a cultura de caça, né, regularizado, armas e tudo mais. Então, a espingarda da pessoa, né, da dona do cachorro, estava ali de bobeira no chão e o cachorro dela, que se chama Gatilho, veio correndo e pisou em cima dessa espingarda, né, ali onde dispara, e acabou realmente disparando a arma em sua dona. O tiro pegou no seu pé, tá bom? Não causou grandes danos, mas é fato, é verdade, tá bom? O cachorro chamado Gatilho atirou na própria dona acidentalmente, numa situação inusitada, mas aconteceu. Então, nem tudo é fake news, tá bom? A gente precisa investigar. E olha só outro fato curioso, coloca aí na tela. Mais uma pergunta na nossa enquete. A água quente de abacaxi mata células cancerígenas. Gente, isso é verdade ou é fake? É fato ou fake? Responde para mim, responde no seu caderno também se essa informação procede. A gente sabe que, olha só, a gente tem muitas fake news relacionadas à política, à segurança, à saúde principalmente, porque quem não quer manter o seu bem-estar, ter dicas de saúde para ficar com a pele bonita, né, para ficar ali cabelo bem bonito, quem não quer? Então, às vezes esses conteúdos são bem apelativos, né? E a gente, quem não quer, né, ficar com um sorriso branquinho, tudo bonitinho, mas a pergunta é: câncer, né? Tem a possibilidade aí de ser tratada células cancerígenas por meio de água quente de abacaxi? Você acha que isso é verdade ou isso é mentira? Responde para mim, a gente tem aí a resposta da nossa enquete, anota no caderno. Anota no caderno quem não está participando pelo aplicativo, mas quem está, a gente já tem a resposta. Bota na tela, diretora. Olha só. Ficou meio dividido, né? A gente tem uma parte aí, ficou próximo, mas a maioria ainda acredita que é fake, que é mentira. E o gabarito para vocês, olha só, eu trago aqui. É falso. Carimba que é falso, diretora, você aí, aluno que está participando, realmente não faz relação, tá bom? Existem sim, né, a prevenção do câncer e algumas substâncias que são relacionadas aos hábitos de vida, né, como por exemplo o fumo, estão relacionadas ao câncer de pulmão, garganta, né, então são substâncias nocivas, mas dizer que água quente, né, de abacaxi previne ou mata células cancerígenas, perdão, é fake, tá, gente? É falso. A gente sabe que muitos dos alimentos, manter hábitos de vida saudáveis ajuda à prevenção, né? Principalmente aí aos hábitos de vida saudáveis que nos auxiliam. Mas dizer aí que mata, né? Que tem alguma relação aí é falso, tá, gente? A gente sabe que para curar o câncer existe diversos tratamentos, cada câncer é uma realidade, é um universo, é um tipo de tratamento, e isso aí, né, a abordagem médica é que faz ali todo sentido para a cura, né, ou então uma melhora na qualidade de vida do paciente e da pessoa, tá bom? Mas dizer que a água quente de abacaxi cura e mata, né, células cancerígenas é completamente falso, não acredite. E essa notícia às vezes também pode estar veiculada com água quente de
coco, né? Água de coco. Então, se você viu de coco ou de abacaxi, duvide sempre, tá bom? Duvide porque pode ser verdade, pode ser falso, mas normalmente, né, nesse sentido aí, como vocês puderam perceber, é falso. Se você recebeu, não compartilhe. Temos mais uma pergunta? Temos sim, olha aí, ó, vira pergunta na tela, é fato ou fake? Essa daí é curiosa. Selfies, olha só, aquele ato, né, de você tirar foto de si mesmo, já mataram mais humanos do que ataques de tubarão. Isso é verdade ou falso, né? Falso ou é mentira, mentira ou verdade, já tô até me confundindo aqui. É fato ou fake? Responde para mim, quem tá no nosso aplicativo, é rapidinho, 10 segundos para você pensar rápido, sabe por quê? Porque quando você recebe uma fake news, você nem lê tudo, você lê normalmente o título, acha interessante, passa ali o vídeo bem rapidinho, achou curioso, acha que vai chocar e já sai compartilhando. Então, cuidado, tá, gente? Se você tem o hábito de tirar selfies, saiba que essa notícia é fato ou fake. Pergunta, resposta na tela aí, quero ver quem respondeu na enquete. Não acredito. Por 2 pessoas ali, essa daí tá empatada, foi acirrada. Fato ou fake? Gente, volta aqui pra mim. Essa daí ficou indecisa, a galera ficou ali na dúvida, né? Mas, gente, saibam que hoje, atualmente, o fato de tirar selfies em situações inusitadas e perigosas para compartilhar em redes sociais já matou mais do que ataques de tubarão, e essa notícia é verdadeira, carimba que é fato. Olha só, gente, existem realmente muitas pessoas que são muito curiosas, elas estão ali, né, muito a fim de tirar aquela foto naquele prédio alto, né, naquele arranha-céu, olhando ali naquela montanha, numa situação bem inusitada. E acaba aqui, o fato de você tirar uma selfie, uma foto de si mesmo nessas situações, causa muitos acidentes e muitos deles estão relacionados aí mesmo a tragédias, como por exemplo a morte. E hoje a gente tem uma quantidade de pessoas morrendo mais por causa de selfies perigosas do que por ataques de tubarão, né? Então, aquela música ali do filme Tubarão, a gente se previne mais dos tubarões do que dos ataques de das selfies que a gente tira ali inusitada. Eu particularmente não sei tirar selfie, né? Sempre fico feia, não gosto, não curto, mas a gente sempre tem, né? Não vou mentir. Mas não tenho coragem de fazer fotos ali, né, em situações bem perigosas. Eu fico morrendo de medo, principalmente ali de altura, tá bom? Muito alto, assim, eu prefiro evitar e assim, realmente é um fato curioso. Mas fiquem sabendo que essa notícia é verdadeira e vocês ficaram na dúvida, né? Então, é realmente isso, gente. Então, muito cuidado mesmo ao compartilhar informações, porque todas elas me chamariam a atenção. Chamou sua atenção? Achou curioso? Realmente, né? A gente fica ali na dúvida, mas o importante é checar. Aí você deve estar se perguntando, mas professora, como é que eu faço então, né? Como identificar uma fake news? E a gente tem alguns passo a passo, algumas dicas de como a gente pode identificar e também combater as fake news. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa tela, olha só, anota. Como combater as fake news? Primeiro, faça uma pesquisa, né? Então, se você está com tempo, achou que aquela notícia é pertinente, né, interessante, apesar de muito apelativa, tem aquela informação que chama a sua atenção, o primeiro passo é, faça uma pesquisa, né? Você tem que, no momento em que receber, se está com dúvidas, pesquisar. E normalmente sites jornalísticos, né, eles têm essa preocupação em fazer uma investigação maior quanto à veracidade das informações antes de compartilhar. Muitos blogs, né, trazem aí mensagens mais resumidas, né, muito mais fácil da gente ler na correria do dia a dia, né, mas muitos deles são muito sensacionalistas, não têm a preocupação em investigar, né, assim como páginas em redes sociais, né, de procedência um pouco duvidosa. Então pesquise, primeiro pesquise, verifique se existe mais de um site dando essas informações, tá bom? De maneira igual, para que você possa comparar.
Desconfie até do seu melhor amigo. Tem amigo que manda pra gente um monte de bom dia no grupo da família, mas ali normalmente bota o tio, a tia, sai compartilhando informações, muitas vezes com cunho político, religioso, né? Também ali a questão da saúde, de segurança. Vamos duvidar, tá? Não é porque é seu amigo, é seu parente, que aquela pessoa sempre vai estar ali compartilhando, porque ela também pode não ter tido a orientação de duvidar das informações que ela recebe. E muitas vezes acaba por compartilhar, até mesmo não por maldade, por acreditar num conteúdo que não foi verificado, tá bom? Então não vamos culpar, não vamos dizer que o tio tal, ele só manda fake news, não. Vamos orientar esse tio, vamos dizer para ele checar antes, entendeu? Então é bem melhor a gente agir assim. Não conhece a fonte? Então não compartilhe. Se você vê uma informação que está com uma procedência ali um pouquinho duvidosa, não compartilhe, tá bom? Cheque primeiro. Eu sei que é legal, o dedinho ali é nervoso, existem até recursos nos grupos de mensagem onde você nem pode compartilhar para muitas pessoas ao mesmo tempo, justamente para que você não tenha essa possibilidade de viralizar conteúdo, né, via internet de uma maneira muito mais fácil e prática, né? Porque se você pudesse compartilhar para todos os seus contatos ao mesmo tempo, a gente teria muito mais chance dessas informações falsas veicularem na internet, tá bom? Então vamos lá, mais dicas, a gente tem mais dicas sim de como você pode combater uma fake news. Dá uma olhadinha aí na nossa tela, dica número 4. Verifique a data de publicação. Lembra que tem aquela fake news que pega contextos diferenciados, pega uma coisa que aconteceu lá não sei onde, mistura com fato atual e tenta dar uma repaginada, uma manipulação, uma edição naquela informação para te chamar a atenção, para pegar algo que está acontecendo atualmente e chamar de uma forma apelativa a tua atenção sem se preocupar com a verdade, não é? Então, sempre verifique. Às vezes é uma coisa que aconteceu num outro contexto e a galera está manipulando para você se convencer de que ela é atual, tá bom? Verifique a data. Atente-se aos erros, né? Normalmente a gente percebe muito erro na parte de escrita, né? De você colocar ali informações que realmente não fazem completamente nenhum sentido. E nem tudo que parece é. Tanto para notícias verdadeiras quanto para notícias falsas. Lembra da notícia do cachorro gatilho? Né? Ela parece, né? Ela não parece que é, parece até uma situação, né, bem engraçada, bem inusitada, mas ela foi verdadeira. Enquanto que outras situações, né, que são tão duvidosas, né, então a gente fica assim na dúvida se é ou não, é realmente uma fake news. Então a gente precisa abrir os olhos para saber que nem tudo que parece é. Né? Tanto para notícias verdadeiras quanto para notícias falsas. E no caso das notícias falsas, a gente precisa sempre checar. Ajude a combater as fake news. E uma das maneiras da gente ajudar é não compartilhando e, segundo, denunciando. Se você está vendo uma notícia sabidamente que é fake news, que você checou, que você verificou e que não faz relação com a verdade, você pode, se estiver numa rede social, denunciar. Quanto mais pessoas denunciarem, né, aqueles perfis, eles vão sendo ali identificados e podem até ser removidos. Então, combater as fake news é um exercício difícil, a gente recebe muita informação, o que a gente está recebendo hoje, que está em alta, amanhã já não faz mais sentido, então as pessoas normalmente tentam banalizar as informações, né, não dar importância a checar a veracidade e isso pode causar diversos danos, tá bom? E além de você checar essas informações nas redes, em redes sociais confiáveis, em jornais, em páginas de notícia que realmente têm credibilidade com a informação, a gente tem 2 sites que eu quero mostrar para vocês bem rapidinho, né, que são dicas, né, de como a gente pode identificar essas fake news olhando aí na internet, tá bom? Então acompanha comigo na minha tela. Um é da Folha de São Paulo, né, o site aqui Lupa, que traz bastante informação, né, comparando que é verdadeiro ou falso, né? Então tem diversas notícias que chamam a atenção, não é, pelo mundo aí afora, no campo político, né, de saúde, entre outros, e ele traz aqui, normalmente, esses conteúdos bem atualizados, que dizem pra gente se é fato ou fake, e normalmente se consultam especialistas, né? Então, a gente tem aqui
O outro site, que é o site Os Fatos, né, que também traz, inclusive, uma ferramenta aqui, né, um robozinho chamado Fátima, que ela checa para você se você está recebendo ou não uma notícia falsa, tá bom? Então, são dois sites, né? A gente tem a Agência Lupa e Os Fatos como sites recomendados para você checar, não é, se tem relação com fake news ou não, e eles trazem conteúdos super atuais, né, relacionados ali a comparação e a checagem se esses fatos eles são verdadeiros ou falsos, tá bom? Então vamos ler, vamos ter ali a cultura, né, o hábito de ler para além daquilo que a gente recebe, por isso a importância do pesquisar mais. E aí, gente, trazendo aí para vocês, né, um fato curioso. A gente sabe que é muito comum, né? Eu particularmente já devo ter compartilhado alguma fake news justamente, né, por não checar, por não verificar essas informações. E a gente fica muito vulnerável, né, aos riscos e principalmente aos danos, na verdade, muito mais aos danos que essas notícias podem causar, não é? Então a gente já aprendeu na aula de hoje que como a gente identifica uma fake news através dos seus tipos, né? A importância de se combater a fake news checando a veracidade das informações antes que elas causem danos, porque quando ela acontece com outra pessoa, é muito mais fácil a gente ler, compartilhar e verificar. Mas quando ela vem acontecer com você, ela pode causar danos, e eu quero trazer para vocês como um exemplo de um dano que causou relacionado à disseminação de uma fake news, um fato que aconteceu, né, em 2014, olha aí na nossa tela que fato curioso e bem trágico, né? Em 2014, olha só, o Brasil noticiou o caso de uma fake news que teve um fim trágico, olha só, gente. Notícia divulgada pelo UOL Notícias relatou que moradores de Guajará, em São Paulo, lincharam uma mulher até a morte por causa de um boato divulgado no Facebook. Ela foi acusada de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. No entanto, a informação era falsa. E esse é um exemplo, olha só, de fake news relacionadas à difamação, a informações falsas às pessoas, que eu expliquei lá no início da nossa aula. Então, quando você veicula uma informação falsa sobre uma pessoa, no caso aí, que essa moça, né, essa mulher, ela vinha fazendo rituais de magia negra com crianças, viralizou e pessoas ali da redondeza da comunidade, movidas pelo instinto de revolta, sem checar se era verdade ou não, acabaram linchando essa mulher até a morte. Então verifiquem que às vezes um boato que parece simples pode causar um dano irreparável, que no caso dessa mulher, né, causou ali, lhe custou a própria vida. E depois foram verificar que realmente não tinha nada a ver, não fazia relação, e que esse movimento de revolta, de fazer justiça com as próprias mãos, porque é revoltante, né? A gente não tem essa compreensão verdadeira dos fatos, movida pelo calor da emoção, porque as fake news, elas tentam mexer com a sua emoção. Ela traz uma linguagem apelativa, chama a sua atenção e, nesse caso, trouxe como consequência essa revolta popular que viralizou ali, ninguém checou a veracidade da informação e ela acabou sendo linchada até a morte. Então, gente, vocês percebam a possibilidade que uma fake news pode causar, né, de estrago, de dano na vida de uma pessoa ou de famílias. Então, pode parecer uma situação engraçada, curiosa, mas às vezes existem pessoas por trás que estão sendo difamadas, marcas, empresas que estão sendo ali prejudicadas. Então vamos tomar cuidado, vamos checar todas as informações que a gente recebe que nos chamam a atenção e que nos são pertinentes, tá bom? A gente sabe que hoje em dia é difícil, a gente recebe muita informação e compartilhar fake news não é legal, tá bom? E olha só, além da nossa transmissão de hoje, da nossa aula, a gente tem também no nosso caderno digital, e aí eu vou trazer para vocês, né, no caderno digital, a nossa atividade sobre fake news. Então, eu vou passar lá para o finalzinho da página. Ops, deixa eu vir para cá. Lá no finalzinho você vai ter, em todos os seus cadernos, independente da sua série,
Calma aí que eu tô passando rapidinho, olha só. A nossa aula 73 com Espia essa conversa falando sobre fake news. A gente traz para vocês 3 roteiros, lembra do nosso Pesquisa Mais, do nosso acordo, né? A gente tem aqui 3 opções de roteiros de estudo com diversas outras informações relacionadas a fake news. E esses roteiros, eles estão disponíveis na plataforma Saber Mais, que eu estou mostrando aqui para vocês, com sugestão de leituras, outros vídeos. O primeiro roteiro aqui é do professor Ademir Pinheiro, tá bom? E ele fala sobre os perigos da fake news, então visita lá. O outro é sobre prevenção contra golpes e fake news sobre o coronavírus, né? É um roteiro que foi publicado pela Maria Cirlanda e teve também participação aí do Rafael Melanias e da Jeane. São professores que trazem aí outras atividades para vocês fazerem em relação a fake news, tá? E como são 3, olha só, o último roteiro como proposta de atividade para vocês é esse aqui. Isso é fake news, qual o impacto das mídias na sociedade atual? Gostou de alguns? Vai lá, visita, faz a atividade. A gente tem esse roteiro sendo publicado por José Cícero e também foi com participação aqui, né, do professor Jefferson Lima de Oliveira, nosso professor de Geografia. Então, dá uma olhadinha aqui no material, verifica os vídeos, faz a leitura, se apropria ainda mais do conteúdo relacionado a fake news, faça parte dessa corrente que pode até compartilhar, mas sabe do que está fazendo, porque hoje em dia, né, você recebe muita informação, mas depois que você assistiu o nosso Espia, você já sabe identificar uma fake news, né, e também sabe como combater e verificar os riscos e os danos que elas podem causar, tá bom? Esse foi o nosso tema sobre fake news, espero que vocês tenham gostado, foi muito bom estar aqui com vocês, adorei a participação no nosso chat, adorei também a participação de vocês na nossa enquete e a gente vai ter outros momentos para conversar sobre outras temáticas, então participem sempre que possível, façam as atividades do caderno digital, revisem as suas anotações e, como eu falei no início, pesquisem mais, tá bom? Esse foi o nosso tema de hoje. Eu me despeço de vocês aqui. Um forte abraço, beijo, beijo e até logo!